Bom dia a todos, bom dia para quem entrou agora no nosso Summit, no nosso painel sobre o crescimento do varejo, oportunidades no ambiente desafiador, qual é o Monitor. Eu sou o Rafael Ribas e vou apresentar para vocês o nosso palestrante, mas antes de mais nada, eu queria passar apenas alguns recados para vocês. Esse painel ele está sendo gravado e posteriormente ele será disponibilizado junto no nosso canal do YouTube, da Academia Matec Eugênio. E qualquer pergunta que vocês tenham, pessoal, podem usar o painel que vocês têm na lateral direita, ali tem uma aba de perguntas, vocês podem fazer essas perguntas, serão respondidas ao final pelo nosso palestrante. Aproveito também para convidar vocês para se inscreverem nos próximos painéis. Nós temos aí esse painel aqui vai próximo ali até o meio-dia e 15, né? Voltamos na parte da tarde. Hoje temos temas aí como LGPD, nova linha de CPUs, digitalização de processos com tecnologias 4.0 e encerramos o dia com a parte para desenvolvedores do SDK do Eugene Tools. Antes de mais nada, queria agradecer ao Flávio, né? O Flávio é da Euromonitor. Vou agora apresentar você oficialmente, Flávio. O Flávio ele é Senior Business Development Corporate na Euromonitor International e é responsável por desenvolver a relação com empresas B2B e de varejo no mercado brasileiro. Possui experiência multidisciplinar, com inteligência estratégica de mercado e operação comercial, buscando engajar diferentes áreas de maneira eficiente para alocação de recursos e aumento de receita. Adquirida em suas passagens por grandes empresas multinacionais e consultorias, como Falcone Consultores de Resultados, General Electric Transportation e Jabber Circuits. É formado em Engenharia de Produção pela FGV IPS e cursa MBA em Marketing pela USP. Flávio, muito bom dia, bem-vindo ao nosso Summit da Automação 2020. Fica à vontade, o painel é contigo agora para falar sobre o crescimento do varejo, oportunidades em um ambiente desafiador. Eu vou passar o controle de apresentador para você, Flávio, e aí você pode compartilhar a sua tela. Bom, bom dia, pessoal, bom dia a todos. Obrigado, Rafael, pela introdução e já aproveitando, gostaria de agradecer em nome da Euromonitor International a oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês, né? Queria dizer também que eu espero que todos vocês estejam bem durante o momento que a gente tem atravessado. E a ideia hoje, pessoal, é discutir um pouquinho com vocês das inovações, né, do varejo brasileiro e das mudanças, né, que nós viemos observando ao longo desses anos, tá? Como o Rafael falou anteriormente, meu nome é Flávio Correia, eu sou o Senior Business Development da Euromonitor International no Brasil e responsável por desenvolver as conversas com a indústria B2B e de varejo brasileiras. Tá? E antes da gente entrar especificamente no tema, eu gostaria de falar para aqueles que não conhecem sobre a Euromonitor. A Euromonitor é uma empresa inglesa de inteligência de mercado, com 15 escritórios físicos com 15 escritórios físicos em todos os continentes do globo e que monitora mais de 30 indústrias de consumo na ponta em mais de 100 países. Tá? Bom, e aí, pessoal, entrando um pouquinho no tema que nós viemos aqui hoje para discutir, né? Todos nós sabemos que o ano de 2020, né, apresentou diversos desafios para o varejo de um modo geral e também desafios muito relacionados à pandemia de Covid-19, né? Segundo os historiadores, nós temos vivido e ainda vivemos, foi um precedente, não existe nenhum outro evento global
que nós consigamos comparar em termos de magnitude e impacto em todos os outros pontos da nossa vida. E quando nós olhamos os impactos mais específicos do varejo, né, da pandemia no varejo, e aí já mencionando um estudo que é conduzido globalmente pela Euromonitor e que conta com mais de 50 mil respondentes, nós podemos trazer alguns pontos. Tá? O primeiro deles é que 36% hoje, né, dos respondentes, dos consumidores de uma maneira geral, eles dizem que a pandemia de Covid-19 ela vai de alguma maneira ou drasticamente impactar a receita do próximo ano. Tá? Ainda 1/3 desses consumidores se dizem menos leais aos varejistas, e isso aqui já era uma tendência que existia pré-pandemia, que a gente nós conseguíamos observar a pré-pandemia, e que ela acabou sendo acelerada e fortalecida durante a pandemia. Então, em um momento, quando os consumidores passam a atravessar uma crise econômica, esses consumidores começam a buscar opções de varejistas que estejam mais alinhadas com as suas novas realidades econômicas e deixando essa lealdade de lado. E, por último, nós temos que mais da metade desses consumidores se dizem, de alguma maneira, se sentirem mais pessimistas com relação ao próprio janeiro de 2020. Tudo isso, pessoal, tudo isso que eu comentei da percepção dos consumidores, né, está muito ligado, juntamente com a performance do varejo, à evolução dos casos de contágio de coronavírus por coronavírus nos países. E aí, quando nós observamos esse gráfico aqui, mais especificamente no primeiro quadrante, né, que são os países, né, onde nós conseguimos encontrar os países que têm número de contágios até 1.000 casos de contágio por Covid por milhão de habitantes, né, nós temos aqui se iniciando na China, né, e posteriormente se espalhando para o Sudeste Asiático e Oceania, mas que foram países que souberam, de uma maneira eficiente e rápida, conter o avanço desse vírus, e muito por isso, por essa resposta rápida e eficiente ao avanço do vírus, esses países, a expectativa é que eles, se apresentarem uma resposta, ela vai ser uma performance de varejo negativa, ela vai ser pouco negativa, tá? Partindo para uma performance de flat para positiva. Tá? Quando nós olhamos, né, saindo dessa perspectiva do primeiro quadrante, passamos para esse segundo quadrante, onde nós temos níveis de contágio de 1.000 até 10.000 casos por milhão de habitantes, nós vamos aqui encontrar principalmente os países que sofreram com a segunda onda, que são os países da União Europeia, na sua grande maioria, mas que também, de alguma forma, souberam responder de uma maneira rápida e eficiente a essa pandemia. Então, esses países, a expectativa é que eles tenham uma performance de média para baixa negativa, né, ou até em alguns casos específicos, performances positivas do varejo. Tá? Quando muito diferente do terceiro quadrante, que é exatamente os países com mais de 10.000 casos de contágio por milhão de habitantes, que é onde o Brasil se encontra. Então, quando nós isolamos o Brasil especificamente, e olhando o país por si só, foi inegavelmente um dos países que foi mais afetado em termos de números absolutos de contágio, tá? E ainda apresenta uma curva crescente de contágio do vírus, e nós podemos dizer que esse comportamento do vírus para os próximos anos vai sim impactar a percepção econômica, gerando uma recessão de 6% e 7% para esse ano. Bom, e aí, quando nós olhamos, saímos um pouco da perspectiva dos países e tentamos trazer uma visão um pouco mais macro, né, da região, e aí mais especificamente olhando a América Latina, que é onde o Brasil se encontra, a região por si só foi uma região que apresentou medidas de lockdown de uma natureza média, tá? Então houve uma variação muito grande entre os países latino-americanos com relação às medidas de lockdown a serem adotadas, né? E aí, como nós trazemos isso para a realidade do Brasil, o Brasil também apresentou diversas variações
de estado para estado e até mesmo de município para município, tá? Era uma região que também passava por problemas econômicos pré-existentes, né? Era uma região que vinha se recuperando economicamente, que começava a apresentar alguns resultados positivos, mas que com a chegada da pandemia acabou por ressurgir, né, esses problemas econômicos. Era uma região é uma região que sofreu muito, e aí muito por conta do Brasil, né, por ser um dos países mais afetados pelo contágio do vírus, né, sofreu diversas sanções de países da União Europeia e também de países desenvolvidos do hemisfério norte com relação aos seus residentes a realizarem turismo, né, no Brasil e em outros países da América Latina, como Chile e Colômbia. Isso, por si só, teve um impacto e ainda tem um impacto muito grande, né, na performance do varejo nos próximos anos. O preço do óleo é uma questão que não teve tanta influência quando nós comparamos com regiões como Middle East and Africa, logo aqui abaixo, mas quando nós olhamos para a incerteza política da região, e também olhando para a questão do Brasil, percebe-se que houve uma politização no entorno da questão da pandemia, né, desde um nível muito federal, né, até chegarmos num nível municipal, essa politização ela foi muito forte, e isso acaba por contribuir para o avanço, né, do vírus dentro do território nacional, que a gente sabe, nós sabemos que tem uma decorrência muito grande em diversos pontos dessa cadeia. E aí, quando nós olhamos as métricas, né, de vendas das 10 principais potências econômicas mundiais, né, e aí criando uma comparação do lado esquerdo aqui, entre 19 e 20, né, e do lado direito, quando nós olhamos a curva de recuperação desses países, e aí fazendo um highlight, né, do Brasil sempre em amarelo nos dois lados, nós temos 2 pontos principais, tá? Do lado esquerdo, quando a gente cria essa comparação, né, de valor, de diferença de valor entre 2019 e 2020 de vendas no varejo, o Brasil, por mais que ele tenha sido um dos países mais afetados pela pandemia em termos de número de contágios, quando nós olhamos essa diferença de valor absoluto, né, entre 19 e 20 do varejo, nós somos apenas o 5º país. Isso, essa questão de sermos um dos mais impactados em termos de contágio, né? Estarmos somente em 5º com relação a perdas de valores absolutos de varejo, isso pode ser muito explicado pela desvalorização cambial do real perante o dólar. Então, a perda interna, né, em reais do varejo, ela sim foi muito grande para o Brasil. O Brasil teve uma perda expressiva em termos de varejo. No entanto, quando a gente transporta essa comparação para outros países e traz isso para uma moeda que tem um valor econômico maior que o real, essa perda ela fica somente nos colocando em 5º. Tá? E aí, quando nós olhamos para o lado direito, né, para entender os níveis de recuperação, como que essas recuperações elas irão acontecer nos próximos anos, nós temos que o Brasil, ele apresenta, e aí só isolando o Brasil aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor, ele apresenta uma curva de recuperação não tão agressiva se comparado com os demais países, e apresenta uma recuperação lenta, ou seja, o Brasil ele vai demorar até 2022 para atingir o potencial 100% do que é esperado do varejo. Bom, então, nós olhamos, né, e aí mencionando aquele primeiro estudo que eu comentei com vocês, que é o Euromonitor conduz, nós olhamos lá atrás, né, a percepção um pouco do consumidor com relação à renda, né, e como que ele se sente, e agora nós vamos trazer uma percepção de como que esse mesmo consumidor, ele se sente perante esses moldes do comércio, do varejo, que já era pré-existente, pré-pandemia, tá? Então, hoje, metade desses consumidores se sentirem mais seguros, né, quando eles adentram estabelecimentos individualmente, tá? Então, nós sabemos que antigamente existia uma preferência por realizar
essas compras em centros, né, onde existia um alto condensamento de pessoas, uma aglomeração, né, ao passo de que hoje somente 10% dessas pessoas se dizem preferir ainda realizar compras, por exemplo, em shopping centers. E aí, já fazendo um paralelo com o segundo ponto, onde 42% desses mesmos consumidores se dizem se sentirem mais seguros em ambientes que têm um maior espaço físico. Então, por exemplo, se nós criamos uma comparação entre dois espaços físicos, primeiro, onde existem 10 pessoas, né, com um espaço físico maior, um espaço onde você, de alguma maneira, consegue transitar sem ter contato com demais consumidores, né, comparando com um segundo espaço, um segundo estabelecimento, onde, por exemplo, nós tenhamos 3 pessoas, né, consequentemente com um espaço físico menor, mas que ainda assim você consiga transitar sem ter contato com outras pessoas, o consumidor se sentir mais seguro em espaços físicos maiores, ou seja, mesmo que ele consiga transitar sem ter um contato com demais consumidores em ambas as lojas, ele se sente mais seguro onde existe um espaço físico maior. Então, aqui nesse ponto, pessoal, é importante ressaltar o seguinte: o espaço individual, mesmo dentro de espaços coletivos, ele passa a ser primordial dentro do processo de compra do consumidor. Tá? E por último, nós temos que um número bem expressivo dos consumidores, 78%, se dizem fazer, né, comprar com menor frequência dentro das lojas físicas. Né? Nós sabemos que o canal digital ele teve uma evolução acelerada durante a pandemia e sim, foi uma resposta necessária para esse novo momento que nós estamos vivendo e que também é uma tendência, né, entre aspas, que ela veio para ser continuada daqui em diante. Bom, e aí, quando nós trazemos essa análise para dentro dos próprios canais, né, e olhamos para os varejistas que são não essenciais e foram obrigados a fechar suas portas, né, e se submeter à quarentena junto com o restante da população, né, então nós temos esse primeiro layer, os varejistas que não eram essenciais e foram obrigados a fechar suas portas. Nós temos os varejistas que são essenciais, né? E aí nós podemos trazer aqui, né, os supermercados, né, os warehouse clubs, que no caso do Brasil seriam os atacarejos, os nossos atacarejos. Nós temos aqui os convenience stores, então aqui nós estamos olhando os mini mercados de bairro, né, as lojas de conveniência de bairro e até mesmo os hipermercados, né, que nos últimos anos vinham apresentando valores, perda, né, de participação nesses canais, apresentam, né, durante a pandemia, um resultado positivo. Tá? Quando nós olhamos para os demais varejistas que não são essenciais e aqui nós podemos trazer, né, por exemplo, os mass merchandisers, o Home and Garden Specialist, nesse caso do Brasil, incluiria uma Tok-Stock, uma Leroy Merlin, uma Sodimac, tá? Nós temos o Apparel and Footwear Specialist, que são os varejistas de vestuário e calçados, e nós temos as lojas de departamento, né, que são os espaços onde você tem um mix acentuado, um exacerbado de produtos dentro de um mesmo espaço físico. Todos esses 3, 4 últimos itens que eu selecionei foram os canais que mais sofreram perdas, né, durante esse processo de pandemia. E essa, pessoal, é a mesma história do Brasil, né, onde nós temos os supermercados, aqueles com um espaço físico maior, juntamente com os warehouse clubs, os clubes de compras, né, os atacarejos ganhando espaço, né, muito em decorrência da crise econômica que nós atravessamos. Então, isso faz uma ponte com aquele primeiro ponto que eu comentei da relação de lealdade com os varejistas. Os consumidores eles passam a buscar, durante uma crise econômica, opções, né, que estejam mais alinhadas à sua nova realidade de consumo. Bom, e aí, aqui, já mudando um pouquinho o foco do estudo, esse é um outro estudo conduzido pela Euromonitor, que agora traz uma visão das empresas, né? Então, a ideia é como que os varejistas, como que as empresas, elas se veem olhando, né, para os próximos anos para drivar essa recuperação, né? O que elas se veem fazendo, e esse também é um estudo global, tá?
que elas se vêm fazendo para recuperar esse varejo, né? Então, nós podemos falar aqui que mais de 50% dessas empresas se veem nos próximos anos investindo, né, em adicionar experiências no canal digital, tá? E além disso, nós podemos perceber que a grande parte das empresas vem cada vez mais incluindo dentro das suas plataformas uma gama de serviços, né? Então, a ideia é o que mais eu posso incluir dentro dessa plataforma para que esses consumidores permaneçam mais dentro das minhas plataformas? O que eu posso incluir de serviços que façam sentido, né? E muito em linha, né, adicionar essas experiências online, para que o consumidor fique mais dentro dessa plataforma, é que as empresas também vêm logo em sequência dizendo sobre a criação de planos de fidelidade. Então, a gente vê as empresas nós vemos as empresas tentando cativar esse consumidor cada vez mais através desses programas de fidelidade e também adicionar serviços online. Então, a ideia aqui é muito em linha dessas experiências online que são adicionadas ali no primeiro tópico, mas aqui nós estamos adicionando serviços online, onde a ideia é o que mais eu posso resolver, além do processo de compra, dentro da minha plataforma. O que mais eu posso fazer, além de simplesmente comprar esse produto dentro da minha plataforma. E aí, as últimas afirmações, nós temos as empresas afirmando que vão cada vez mais introduzir o pagamento contactless, né? Então, o pagamento sem contato nenhum. E essa foi uma das métricas mais observadas pela Euromonitor, não só no Brasil, mas no mundo. Tá? Então, é uma métrica que sim também, é uma tendência que sim também veio para ficar e tende a se expandir cada vez mais daqui em diante. Nós temos as empresas, cada vez mais, isso é um ponto super importante daqui para frente, pensando e tentando entender como que elas podem criar uma experiência omnicanal. Então, a omnicanalidade daqui para frente vai ser uma palavra que vocês vão escutar muito, né? Então, como que essas empresas têm diversas informações online dos meus consumidores, como que elas podem usar essas informações online e criar uma experiência personalizada dentro das lojas, né? Como é que elas podem usar tudo que elas estão adquirindo de informação online dos seus consumidores para também usar isso dentro das lojas físicas. E por fim, nós temos um pouco menos popular, mas ainda dentro das maiores afirmações que as empresas se vêm fazendo para recuperar, né, drivar esse crescimento, essa recuperação do varejo nos próximos anos, que é a expansão do portfólio private label, tá? Então, aqui é a expansão do portfólio de marca própria, que, via de regra, tem um ticket médio menor e que passa, sim, a ser uma resposta em um momento de crise econômica, passa, sim, a ser uma resposta das empresas a essa nova necessidade do consumidor de procurar novas opções de consumo mais alinhadas com a sua nova realidade econômica. Tá? E, por último, nós temos também que, em um momento, né, de crise econômica, passa a ser essencial, que é a oferta de formas e maneiras de financiamento adicionais. Tá? Bom, aí, em linha com tudo que a gente vem discutindo de resposta das empresas a essas novas necessidades dos consumidores, e não só dos consumidores finais, mas as diferentes elos da cadeia, eu trouxe aqui para vocês um case do Alibaba, né, que é o maior varejista online do mundo e, consequentemente, da China, que lá, quando nós olhamos para dezembro do ano passado, quando a China teve as suas primeiras ondas de contágio de coronavírus, trazemos essa realidade para fevereiro, quando isso já tinha um cenário bem mais avançado e evoluindo dentro da própria China, os produtores rurais passam a enfrentar dificuldades de conectar os seus produtos, eles passam a viver uma quebra na cadeia, né, com dificuldades de conectar, né, de levar os seus produtos da produção agrícola para o consumidor final, né? E aí o Alibaba vem com esse programa que chama Suporte Rural, que tem basicamente a função de conectar esses produtores agrícolas com seus consumidores finais através da sua plataforma digital, que foi o Taobao. Então, ali em fevereiro, o Alibaba lança essa plataforma, né? E quando nós olhamos, basicamente 3 meses depois, essa plataforma já conta com mais de 50 mil live streamers em áreas rurais da China. Então, aqui, pessoal,
eu acho legal mostrar esses cases de como não só as empresas têm que olhar para o seu consumidor final, mas elas têm a oportunidade de olhar para outros elos da cadeia e permitir que mais, e evitar que mais gaps de quebras de acesso de produtos, elas aconteçam em diferentes elos de uma maneira criativa e rápida, né? Já utilizando recursos que elas tinham. Tá? Bom, e aí, olhando para aquele estudo das empresas ainda, né, que a Euromonitor conduz globalmente, nós percebemos que as empresas elas vão focar muito, né, nas experiências online, em adicionar serviços dentro das suas plataformas, mas essas mesmas empresas, como que elas hoje estão olhando para as lojas físicas, né? O que elas esperam dessas lojas físicas? Então, hoje nós temos que mais de 50% desses respondentes dizem que esperam que essa mudança, né, no mix de canais de venda, ela vai acontecer para a mudança de um mix de canal de venda mais online. Tá? Então, essa mudança ela vai acontecer partindo para um canal de venda mais online. Nós temos que 56% desses respondentes, eles continuam buscando por canais de vendas adicionais, canais digitais de vendas adicionais. Então, aqui nós estamos falando não daquele varejista que trabalhava no físico e pela primeira vez durante a pandemia, ele está vendendo no online. Não, que nós estamos falando daquele varejista que já vendia no online e que agora, com a pandemia, ele passa a procurar mais opções, né? Então, através de marketplaces, de mídias sociais, e isso também é um outro ponto que nós vamos observar muito daqui para frente, a expansão através dos canais. Então, eu não vou só focar mais em um canal digital específico, eu vou tentar expandir a minha presença digital em diversos canais, tá? Por último, nós temos que também, a maioria dessas empresas acreditam que essa mudança para as vendas online ela foi permanente. O que nós podemos dizer enquanto Euromonitor é que essa recuperação do varejo físico ela vai acontecer, ela vai acontecer nos próximos anos. No entanto, a questão do varejo online como nós costumamos dizer, que é um passo sem volta, é um caminho sem volta, né? E ela tende sim a se intensificar nos próximos anos. Bom, e aí, nós estamos muito falando de evolução de consumidores, né, de canais digitais, e tudo isso tem um impacto muito grande no varejo como um todo. Né? Então, quando nós criamos uma comparação aqui entre a participação do e-commerce, tá, sobre o varejo total, no ano olhando 2019 versus 2020, tá? Então, aqui eu vou dar um highlight no Brasil, e criando essa comparação entre 19 e 20, dizendo que o Brasil já é um país que ele tem um certo desenvolvimento para o e-commerce, tá? Quando nós comparamos, apesar de ser ainda um país em desenvolvimento econômico, quando nós comparamos com outros países em desenvolvimento econômico, então, por exemplo, nós podemos olhar uma África do Sul, né, um Emirados Árabes Unidos, uma Índia, o Brasil, ele possui níveis mais elevados, então nossos níveis eles estão muito mais alinhados, por exemplo, com uma Rússia, tá? Esses níveis, eles saíram em 2019 de algo em torno de 7%, para 2020 a expectativa ser de algo em torno de 10,5% a 11% sobre a participação do varejo total. Tá? Esses números e esse crescimento do varejo, ele poderia ter sido mais expressivo em números absolutos, né? Então, acompanhar ritmos de crescimento como um Reino Unido, uma própria China. No entanto, o Brasil ele enfrenta muitas dificuldades logísticas, né? Nós sabemos da extensão territorial que o Brasil tem, e isso acaba impondo muita dificuldade logística, até mesmo pelos modais principais de transporte que nós utilizamos dentro do nosso território nacional, e também dificuldades pela diferença regional dos mercados. Tá? Então, isso acabou impossibilitando que esse crescimento absoluto ele fosse mais expressivo. No entanto, isso não quer dizer que esse crescimento ele não foi importante, ele não foi expressivo para o mercado de e-commerce brasileiro. Bom, e aí, voltando um pouquinho em um dos pontos que eu comentei ali atrás sobre a omnicanalidade. Né? Então, como que as empresas hoje olham para questões de investimentos daqui para frente, né, no longo prazo. Então, a palavra que a gente vai ouvir muito é omnicanalidade. A maioria dessas empresas, e aí nós temos aqui nas 3 primeiras afirmações muito refletindo isso. Né? Então, aqui,
o primeiro ponto, né, que nós temos, com mais de 30% das empresas dizendo que elas vão sim permitir que seus consumidores elas façam compras através de mídias sociais, e esse é um ponto para se prestar muita atenção daqui para frente, porque o brasileiro, ele é um tipo de consumidor que gasta, em média, 4,5 horas por dia dentro de mídias sociais, e é também reconhecido como um consumidor que está, sim, adepto a realizar essas compras através de mídias sociais, tá? Nós vamos ter que, cada vez mais, essas empresas elas vão possibilitar que esses consumidores eles façam a reserva online e retirem isso na loja, que também é uma característica da omnicanalidade, tá? E estando dentro dessas lojas, nós temos que esses consumidores vão poder acessar esses aplicativos através dos seus perfis online e ter acesso a uma gama diversificada de serviços online dentro da própria loja física, tá? E aí, nas últimas 3 afirmações, nós temos que as lojas, né, cada vez mais incluindo e investindo em apps, né, onde elas consigam distribuir, por exemplo, cupons baseados em localização, tá? Então, aqui nós temos não só nós começamos a perceber que nós vamos ter não só o varejo físico entrando dentro do online, né, com o click and collect, mas nós temos também o varejo online entrando dentro do modelo físico, né? Então, as lojas passam também a investir nesses aplicativos. Nós temos também, em penúltimo lugar, os apps sendo utilizados para fazer esse checkout, para fazer esse pagamento nas lojas, então o que acaba gerando uma diminuição no tempo, né, que esse processo de pagamento leva. Então, a ideia é que, daqui para frente, eu consiga entrar em um estabelecimento, selecionar o produto que eu quero comprar, fazer o pagamento desse produto via aplicativo, né, e deixar o estabelecimento sem ter nenhum contato, nem com um caixa, né, nem pegando uma fila. Então, eu consigo tornar esse processo mais rápido e, entre aspas, mais seguro, porque eu tenho um contato menor com as pessoas que estão ali naquele estabelecimento. E, por último, nós temos os consumidores, as empresas dizendo que cada vez mais esses consumidores eles vão conseguir realizar suas reservas por meio de hiperlocal, e serviços de entrega de entrega. Então, no Brasil, especialmente, nós percebemos que cada vez mais diversos serviços e produtos têm se posicionado dentro de plataformas como Uber Eats, Rappi, iFood, né? E a ideia aqui, pessoal, é a seguinte: como que eu posso ter o meu produto disponível de uma maneira fácil, né, e cômoda para os meus clientes, né, no máximo de canais possíveis. Então, essa também é uma tendência que nós vamos observar muito daqui para frente, né, a expansão do footprint de diversos serviços, diversos produtos dentro dessas outras plataformas. Bom, e aí, aqui eu resolvi trazer um case, um outro case para vocês, da Magalu, né, com um parceiro Magalu. A Magalu, sem dúvida nenhuma, foi a empresa que mais soube aproveitar e que mais cresceu durante esse momento de pandemia, muito, né, em decorrência desse programa parceiro Magalu. Esse programa, ele já havia sido anunciado até mesmo antes da pandemia, né, então não foi um programa que foi criado em decorrência da pandemia ou algo do tipo, ele foi um programa anunciado antes da pandemia, e a expectativa era que esse programa fosse desenvolvido e aperfeiçoado ao longo de 2020, né, que ele tivesse disponível no final de 2020 para utilização. No entanto, a Magazine Luiza, percebendo, né, o impacto que a pandemia iria gerar nos pequenos e médios varejistas, né, e também nos vendedores autônomos, ela antecipa o lançamento desse programa, e a partir de então, esses pequenos e médios varejistas e os vendedores autônomos podem anunciar os seus produtos dentro da plataforma digital do Magazine Luiza e passam a ter acesso, a partir desse anúncio, a um apoio logístico e de marketing digital. Então, o programa ele passa a ser essencial, né, para a digitalização em massa desses varejistas, né, que muito provavelmente não estariam investindo seu tempo, né, e dinheiro e recursos para uma digitalização nesse momento de crise econômica que nós atravessamos,
também passa a ser extremamente para a companhia, importante para a companhia, à medida que permite que ela, Magazine Luiza, passe a ser o maior varejista digital do Brasil, né, passando o seu principal concorrente, que era a B2W. Bom, e aí, pessoal, para nós finalizarmos o raciocínio, né, partindo desde uma visão de consumidor, olhando um pouco das empresas, qual que é a percepção delas para drivar essa recuperação de varejo, olhando como que elas percebem a mudança nos canais físicos, né, como nós conseguimos identificar esses investimentos no varejo no curto prazo, né? Então, eu vou trazer algumas tendências aqui que vão ser chaves daqui para frente no varejo, tá? Seja ele físico ou online, para vocês tentarem diluir um pouco na realidade de vocês. Então, o consumo, ele vai sim retornar, isso é uma questão de tempo, né? A questão ele vai retornar de uma maneira mais rápida em ambientes que o Covid ele esteja mais controlado. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Os varejistas, o consumidor, ele passa a ter uma percepção de controle da doença em ambientes onde ele consegue transitar, né, com uma fluidez maior, sem ter contato com outros consumidores, onde ele consegue, por exemplo, pagar sem ter contato físico com nenhuma máquina de pagamento, ou até mesmo com um caixa. Então, a ideia aqui do controle do Covid o consumidor ele tem que ter a sensação, e o consumo ele vai se recuperar mais rápido, onde o consumidor tem aquela sensação, no estabelecimento que ele tenha a sensação de que ele pode ir e esse controle ele está sendo feito, né? Então, o consumidor ele passa a aderir e a aderir a esses estabelecimentos que passam para ele essa percepção de controle do Covid, tá? Uma segunda tendência são os varejistas independentes, né, e generalistas. Então, varejistas que não se localizam dentro de grandes centros comerciais, então shoppings, né, normalmente são varejistas que estão localizados em uma rua específica, e que, por serem generalistas, conseguem atender a necessidades diversas do seu consumidor em um só local, né? Então, olhando de novo, né, para essa questão da percepção do controle, então esses varejistas, além de serem varejistas generalistas, independentes, têm um espaço físico grande, né, onde você consegue adentrar sem ter um contato maior com demais pessoas. Então, a questão da percepção do controle do Covid ainda continua sendo muito importante nesses casos, mas o varejista que ele é independente está fora desses centros comerciais e também generalista, onde ele consegue atender mais demandas em um só lugar, ele passa a ter um ganho expressivo de participação nesse mercado de varejo atual. Tá? E por último, a questão da omnicanalidade. A omnicanalidade vai ser a palavra daqui para frente, ela vai drivar o crescimento do varejo de uma maneira geral. E aí, pessoal, esse crescimento, seja ele no varejo físico, seja ele no canal digital, seja ele em termos de experiência do consumidor, a omnicanalidade, ela vai sim puxar o crescimento do varejo nos próximos anos e endereçar esses investimentos daqui para frente. Tá? Bom, é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho de informação para vocês, de insights sobre o que nós temos monitorado no mundo e o que nós acreditamos que possa acontecer daqui para frente. Estou deixando aqui com vocês os meus contatos, né, o meu e-mail, então se vocês tiverem alguma dúvida específica, quiserem discutir algum ponto, seja sobre essa apresentação, seja sobre qualquer outro tema específico, fiquem à vontade, tá aqui também no LinkedIn se vocês quiserem me adicionar. Eu acho que o pessoal do evento vai compartilhar essa apresentação com vocês, tá? Então, fiquem à vontade para me mandar e-mail, para me contactar, se tiver algum ponto específico, tá bom? Rafa, eu acho que a gente tem alguns minutos, né? Se tiver alguma questão, alguma coisa, se você quiser tocar daí. Eu queria, primeiramente, te agradecer, né, Flávio? Agradecer pela parceria, pelas informações e dados, né, que foram compartilhados aqui conosco. Estou compartilhando aqui, inclusive, no bate-papo, pessoal. Vou compartilhar daqui a pouco com vocês o link do nosso próximo painel, tá? Mas antes da gente fazer isso, eu queria deixar aberto para vocês que estão aí nos assistindo
fazerem perguntas para o Flávio, ficarem à vontade para que façam essas perguntas, aproveitem, né, que o Flávio está aqui, a Euromonitor, vocês podem ver que é uma empresa de inteligência de mercado que traz muita informação do mercado, não só no contexto, mercado nacional, mas no contexto mundial também, mas traz muito do que a gente está vivendo, a nossa realidade, ela não fica só na realidade mundial e traz, sim, informações de quais são as tendências. É interessante porque a gente já utilizou muito, né, o serviço de vocês, né, Flávio? Então, com essa parte de segmentação, quando a gente fala de segmento de supermercados, quando a gente fala de segmento de farmácias, restaurantes, a gente vem passando por uma transformação e a maior pergunta que o pessoal normalmente faz, né, tem feito nas palestras, é o que acelerou isso, nessa transformação dos modelos de negócio. Obviamente foi o corona, né? A gente não tem como sair dessa... infelizmente não tem, né, como sair dessa realidade que as empresas estão tendo que se adaptar dentro de uma nova realidade, porque senão não vão sobreviver aos novos modelos de negócio. E elas têm que entender que, quando você fala muito do omnichannel, né, o omnichannel já é uma coisa que vinha se falando muito no mercado, de você ter um e-commerce, você ter uma loja física, você ter um app, e uma forma única de você integrar todo esse serviço e o teu cliente ser atendido em um único canal, né? Esse é o grande objetivo do Omnichannel. Sim, sim. Sim, eu acredito que isso, Rafael, como eu comentei lá no início da apresentação, é uma questão que foi acelerada, assim como outros pontos durante a pandemia foram acelerados, né, e sem sombra de dúvidas, como você comentou, já é uma coisa que a gente escuta de anos, né, e que sem sombra de dúvidas agora veio para ficar, e que antigamente eu acredito que as empresas, né, o mercado de uma maneira geral, eles encontravam outras maneiras de adiar, né, essa realidade, né, e acabavam postergando um pouco essa realidade. Nós chegamos num momento que não existe mais espaço para isso, né? As pessoas cada vez menos elas têm comprado dentro das lojas, cada vez mais elas estão mais conectadas. Então a expectativa é que isso daqui para frente seja um caminho onde as empresas não tenham muito para onde sair, né? Elas vão ter que fazer esse investimento, elas vão ter que olhar para esses canais, ou elas vão ter uma perda muito grande desse capital de consumidores ao longo prazo. Uhum. É interessante porque quando a gente fala de retomada, né, dos negócios, né, obviamente a gente vê que países que adotaram algumas medidas diferentes de outros países, elas vão retomar, como você mesmo comentou, vão retomar com uma maior velocidade do que países que demoraram um pouco para tomar as medidas corretas. Sim, sim. Sim, sem sombra de dúvidas, eu acho que a grande questão do consumo e dessa retomada do consumo dentro das lojas físicas é a percepção que você passa para esse consumidor, né? Então, como eu estou comunicando a questão da segurança que passa a ser tão importante daqui para frente, né? Como que eu estou endereçando a questão do espaço individual dentro do próprio espaço coletivo, né? Todas essas questões são pontos que passam a ser essenciais. E aí, até mesmo após um momento onde a gente consiga encontrar uma cura para a questão do vírus, são hábitos adquiridos que vieram para ficar, nessa questão do espaço individual dentro do coletivo, a questão das medidas de segurança e como que essa percepção do consumidor se sentir seguro dentro do ambiente passa a ser muito importante. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que isso vão ser pontos que vão endereçar muitas questões daqui para frente. Não, perfeito, Flávio. O pessoal está, acho que, um pouco tímido aí de fazer pergunta. Não fizeram nenhuma pergunta ou entenderam tudo. Mas está próximo do horário do almoço também, o pessoal acho que já está um pouquinho... Não, tudo bem. Eles têm meus contatos, fiquem à vontade para mandar pergunta, mandar e-mail. Eu estou à disposição de vocês, o que eu puder ajudar,
e contribuir cada vez mais com o evento e com as questões que vocês tiverem, fiquem à disposição, tá bom? Bom, antes de mais nada, eu queria só compartilhar, o pessoal deve estar vendo a minha tela aí, e convidar vocês, logo após o almoço, a gente vai fazer um intervalo agora, daqui a pouco, nós voltamos às 14 horas, e aí vamos começar com o tema da módulo, que vai falar com o Fernando Nery sobre proteção de dados pessoais, privacidade com oportunidade de negócio. É sobre LGPD, né? O assunto do momento aí é LGPD. Na sequência, às 15h15, vamos ter uma conversa aí com o Edson Walter, que vai falar sobre a nova linha de CPUs e PDV Mobile. Às 16h30, o Wellington Mosco, da GoApp, que vai falar sobre digitalização dos processos com tecnologias 4.0. Encerramos o dia às 17h45 com o Bruno Cruz e o Marlon Muniz, que é um papo mais para os desenvolvedores de software sobre o SDK do Eugene Tools. Convido aí vocês que estão nos assistindo, se não se inscreveram ainda, entra lá em summit.automação.com.br e façam suas inscrições. Flávio, eu queria agradecer a você a oportunidade da sua conversa, foi muito rico essas informações que você trouxe aqui para nós. Acredito que o pessoal que esteve presente com a gente aproveitou bastante, teve informações que provavelmente nessa retomada e a questão estratégica dos negócios vai ajudar muito. Sim. E eu deixo aberto para você dar a sua palavra final. Bom, pessoal, eu queria mais uma vez agradecer a você, Rafael, pela atenção de todos vocês e dizer que nesse momento eu acho que a Euromonitor está à disposição de vocês para ajudar, né, para fazer um entendimento que essa recuperação não só das empresas, mas do nosso país de uma maneira geral, ela seja mais acelerada por meio desse momento que nós estamos vivendo. Então, nós estamos à disposição de vocês. Rafa, muito obrigado mais uma vez pela chance de estar aqui conversando com vocês. A disposição de vocês sempre para ajudar e contribuir com tudo que vocês forem desenvolver, tá bom? Obrigado, Fábio. Obrigado a todos. Aguardo todos aí nos próximos painéis. Um bom dia. Beleza, obrigado, pessoal. Um abraço, tchau.